Doutora Alzelívia Rego, médica gastro, seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer estar aqui novamente. Prazer tê-la conosco. Essa entrevista é um oferecimento da nossa Drogaria Saúde, já que hoje é sexta-feira, Sexta da Saúde. Drogaria Saúde, meu amigo Cata Preta ligou, chegou rapidinho. Você pode fazer um teste agora, ligando 3232-3000, anote 3232-3000, telefone da Drogaria Saúde. Tem sempre uma Drogaria Saúde bem pertinho de você, no Jiqui, Pirangi, Nova Parnamirim, Cidade Satélite, Candelária, Bairro Nordeste e Alecrim. Tem sempre uma Drogaria Saúde perto de você. Então, doutora Alzelívia, bem-vinda ao nosso programa e já está chegando pergunta, mas inicialmente eu gostaria que a senhora pudesse dar uma palavrinha conosco sobre o que é gastrite e quais são os fatores que podem provocar uma gastrite nas pessoas. Muito bem. As doenças gástricas, de um modo geral, as doenças pépticas, né? Esse termo péptico quer dizer já relacionado à acidez. Então, são doenças muito frequentes e muito relacionadas com a nossa alimentação, né? Então, aquela famosa frase, aquele famoso aforisma, você é o que você come, tem muito a ver com isso. Então, a gastrite, que é uma inflamação da mucosa do estômago, né, tem relação com a alimentação, né, com bactéria, né, o H. pylori é uma bactéria extremamente estudada e todo mundo já ouviu falar de alguma forma sobre H. pylori. O H. pylori é uma das causas de gastrite, mas a alimentação, o uso de medicamentos também são bem frequentes. Né? Existe alguma relação, doutora Alzelívia, do nível de acidez no estômago com a bactéria H. pylori? Uma acidez muito alta, por exemplo, ela favorece o crescimento dessa bactéria? Tem uma relação ou são coisas distintas que geram, de maneiras distintas, a mesma causa que a gastrite? É interessante essa sua pergunta. Na verdade, não. Muita gente até confunde isso. Mas a bactéria, a acidez do estômago, ele tem até essa função de proteção. Então, a maior parte, aliás, a única bactéria que consegue sobreviver no estômago é o H. pylori. Todas as outras morrem na acidez do estômago. Mas por que ela consegue sobreviver no estômago? Porque, na verdade, quando ela chega lá, ela elimina, solta uma substância que deixa aquele meio mais básico para ela ficar ali. Então, na verdade, a acidez não tem relação com a bactéria nesse sentido. O que pode acontecer é que, como ela deixa esse estômago mais básico, diminui essa acidez, ocorre o que a gente chama do efeito rebote. O estômago ele começa a produzir mais ácido para tentar equilibrar aquele meio. Mas não um estômago mais ácido propicia o surgimento, ou melhor, a proliferação dela. Muito bem. Tem perguntas de telespectador chegando já para a doutora Alzelívia Rego, que é médica gastro nesta nossa Sexta da Saúde. Primeira pergunta do Lélio lá do Panatins. Gostaria de saber o que é gastrite alcalina. Tá, muito bem. O estômago, como a gente comentou, ele é eminentemente ácido, né? Porque muitas substâncias, eles precisam do meio ácido para que ocorra a digestão. Abaixo do estômago, a gente já tem, depois do estômago, o intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado é onde ocorre a digestão de gorduras e de algumas proteínas. E ali é liberada a bile, que é produzida no fígado. A bile, ela já é o contrário do estômago, ela é básica, portanto, ela é alcalina. Então, tem algumas pessoas que têm muito refluxo dessa bile para o estômago, né? Então, isso pode irritar o estômago. A azia que a pessoa sente, ou a velha gofada, como se diz, aquela coisa que vem em volta, provocado no intestino delgado e não no estômago? Pode ser dos dois. A doença do refluxo, né, o refluxo, que é esse retorno do conteúdo para o esôfago, para a boca, tanto pode ser de conteúdo ácido do estômago, quanto do conteúdo básico da bile do duodeno. Por que é que a criança gofa? Tá, muito bem. O recém-nascido, principalmente. Por uma questão mesmo de maturidade. O sistema, principalmente essa região do esôfago, ele só se completa, só se matura depois do nascimento. Consequentemente, quanto mais prematura for a criança, mais ela vai ter a regurgitação, golfar mais, né? Mas isso é pela própria, além do estômago, que é menor, né? E um esfíncter, uma válvulazinha aqui, o esôfago ou o estômago, ela não é tão eficaz como no adulto.
no recém-nascido ou na criança menorzinha, né? Muito bem. Mais pergunta. Rudson do Vale Dourado. Um abraço a todos os amigos do Vale Dourado. Tem audiência grande aí no bairro. Obrigado. Ele pergunta quais são os alimentos que podem ajudar a combater a gastrite. Tá, muito bem. Na verdade, assim, não existe um alimento específico, existem realmente alimentos mais saudáveis, que são saudáveis de um modo geral para o organismo como um todo, né? Faz bem para o organismo como um todo. As frutas, os legumes, as verduras, os alimentos que a gente come no dia a dia. Na verdade, não tem segredo para ser uma alimentação saudável. Na verdade, a gente tem disponível o que é saudável. Agora, depende muito do preparo. Então, assim, se eu como um feijão, um arroz, e eu coloco ali calabresa, eu coloco... Como dizia minha avó, bota até o ronco do boi dentro, né? Então, que são outros alimentos mais gordurosos, vai deixar aquele feijão gorduroso, aquilo ali vai fazer mal. Mas o alimento que é preparado com os condimentos normais, os condimentos naturais que eu falo, né? O alho, a cebola, o tomate, o que a gente chama de cheiro verde, isso são temperos que são saudáveis, que não vão fazer mal. Mas se eu agrego a essa alimentação nossa do dia a dia, essa alimentação comum, óleo, gordura, muito condimento industrializado, né? Aqueles tabletes, aquilo ali que tem muito sódio, que tem muita substância conservante, aí quanto mais natural for o alimento, né, que não tenha passado por nenhum processo, mesmo mínimo de industrialização, né, empacotado, embalado, por aí vai, melhor para o ser humano, né? Melhor para o ser humano. Temos mais participação, pergunta do telespectador Suelen, da cidade satélite, aqui pertinho de Candelária. Ela pergunta se existe alguma relação entre a gastrite e o estresse. Pois é, existe até um termo que é popularmente conhecido como a famosa gastrite nervosa, né? Gastrite nervosa? Isso é um termo mais, assim, popular, um termo mais comum que a gente usa. Na verdade, o estresse, a angústia, a ansiedade, a tensão, eles não causam inflamação no estômago, não causam. Mas podem causar uma sensibilidade do estômago, a acidez, que muitas vezes nem é um aumento da acidez, é só acidez normal. Então, tem algumas pessoas, na verdade, que têm essa sensibilidade maior do estômago, né, ao cotidiano, à vida, ao estresse, à mudança de rotina. Então, não é algo somatizado. Algumas pessoas acham, eu somatizo no estômago. Não é isso, isso já é até comprovado cientificamente. Que as pessoas que têm o que a gente chama de gastrite nervosa, na verdade, o termo científico disso é dispepsia funcional. A gente às vezes faz uma endoscopia e não encontra alteração nenhuma a nível orgânico, a nível de imagem. Mas são pessoas que têm um estômago mais sensível à alteração dos hormônios, da adrenalina, que ocorre quando diante de uma situação de estresse. Muito bem. Mais perguntas? A pergunta do nosso telespectador Edson, lá da Zona Norte de Natal. Ele disse que tem dores abaixo da costela e quer saber se pode ter alguma relação com gastrite. Pode, principalmente se for do lado esquerdo, né? Abaixo da costela? Pode. Abaixo da costela, o estômago, ele tem uma parte que a gente chama de fundo gástrico, que ele sobe um pouco aqui para baixo da costela do lado esquerdo. Pode ser também, mas uma outra causa de dores abaixo da costela são os gases. Então é importante avaliar isso direitinho, ter uma avaliação, porque pode ser gastrite, mas pode ser também gases. Exato. Né? Como outra doença. Ou outras coisas também, até problema no coração também, né? Que diz que começa pelo lado esquerdo e vai irradiando pelo braço, né? Exatamente. Pergunta da Zuíla, do conjunto Santa Catarina. Nossa telespectadora Zuíla pergunta se quem já está diagnosticado com gastrite pode consumir limão e frutas parecidas. Até vou acrescentar na pergunta dela, abacaxi, por exemplo, que é uma fruta tida como ácida. Pois pode, a depender da sensibilidade de cada um. Né? Porque a acidez dessas frutas é bem menor do que a acidez do estômago. Então a gente orienta hoje em dia, antigamente a gente tirava, né? Tire tudo que for ácido, mas hoje a gente já sabe que não há essa necessidade. A gente orienta o paciente a observar. Você tomou um suco de limão e sentiu que causou uma sintomatologia, então evita, né? Mas isso depende muito da sensibilidade de cada um.
E a pergunta do Daniel, que está em Ponta Negra, nos acompanhando. Abraço, amigos de Ponta Negra. Daniel quer saber se o refrigerante pode ajudar a causar gastrite, se prejudica, se é ruim para o estômago. O refrigerante é assim, por duas situações. O refrigerante, só o fato de ser gasoso, né? Então as bebidas gasosas, elas não já são irritam. já irritam. E também a própria substância, né? Ele tem o corante. A água com gás é ruim para quem tem, por exemplo, refluxo, porque a água com gás faz com que dilate a válvula entre o esôfago e o estômago, abra e aí volta o gás, mas volta também o líquido do estômago que pode irritar o esôfago. Então, as bebidas gasosas, de modo geral, elas não são boas para quem tem problemas gastrointestinais. Pois é, não troque jamais um suco de fruta natural por um refrigerante, não cometa esse pecado. Pergunta da Júlia Kelly, é isso? Júlia Kelly, aqui do nosso bairro de Candelária. Pergunta da Júlia, se o leite ameniza os sintomas da gastrite ou da azia? Então, o leite é uma substância básica. Então, assim, a gente aprende lá na escola, né, que a substância básica anula o ácido. Então, a princípio, o leite pode até aliviar aquela queimação. Mas qual o problema disso? Quando eu consumo leite como um remédio, quando eu consumo leite como sintomático. O leite, ele é uma substância proteica e tem muito cálcio. Quando essas substâncias elas são absorvidas, elas aumentam a produção de ácido. Então, assim, o leite, no início, ele pode até aliviar, mas ele vai causar uma hiperacidez depois. Leite líquido ou leite em pó, tanto faz? Tanto faz. Não é que a pessoa que tem gastrite ou que tem alguma doença péptica tenha que evitar o leite, não é isso. A gente orienta que evite o leite como remédio. Eu estou com azia, então eu tomo leite. Isso não é indicado. Muito bem, última pergunta. A turma da Zona Norte está com tudo hoje aqui. A Dona Maria, lá do Pajuçara. Um abraço, Dona Maria. Ela quer saber se a síndrome do estômago irritado tem ou se é causada pela gastrite. Não. Ou se tem alguma outra causa? Na verdade, seria a síndrome do intestino irritável, né? São situações diferentes. Mas a pessoa que tem a síndrome do intestino irritável, ela é semelhante àquela pessoa que tem a gastrite nervosa, né? É um intestino mais sensível. Não existe uma alteração, uma inflamação nele, mas ele é mais sensível a determinados alimentos e a determinadas situações, inclusive ao estresse. Muito bem, eu quero agradecer a participação da doutora Alzelívia Rego no nosso Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde. Ela que é médica gastro. Seja sempre bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão. Eu que agradeço, Robson, estou à disposição.